É hora de trazer agora, aqui no Jornal da Cidade, comentário político com o professor Helly Borges. E olha, professor, para você comentar, para analisar, Múcio vê manobra política de Maduro e diz que Brasil não permitirá o uso do território para Venezuela invadir a Guiana. Existe essa possibilidade, professor, de Venezuela tentar invadir por território brasileiro? De acordo com o governo brasileiro, a chance é zero de utilizar terras brasileiras para invadir Essequibo na Guiana. E isso restaria então para a Venezuela fazer uma invasão por mar, já que por terra seria improvável. Eu tenho muita pena do povo venezuelano, viu? Muita pena Por de quê? ter que aturar um governante dessa natureza. O Maduro é uma escória, né? Um antidemocrático, um ditador autoritário, que consegue censurar os meios de comunicação, que consegue levar a pobreza extrema a uma boa parte do país, e que faz uma casta específica da Venezuela ganhar muito dinheiro com petróleo, e se mantém, inclusive, com o dinheiro do petróleo do povo venezuelano. E, na verdade, o que ele criou agora foi uma grande cortina de fumaça, porque ele vive a pior popularidade da sua história. Aí eu te pergunto, professor, você fala que ele está na pior popularidade, mas faz um referendo e aprova o que ele É que, deseja. na verdade, esse referendo, Flávio, é muito simples. Ele agrada gregos e troianos, né? Ele agrada a situação em oposição, porque, afinal de contas, é a anexação de um território que é rico. Rico em biodiversidade animal e vegetal, e é rico também na questão do petróleo. Sim. Não é à toa. Isso é absurdo, gente, mas eu vou contar para você. Esses poços petrolíferos da Guiana que já estavam licitados, né, que são poços que podem render ali quase 13 bilhões de barris dia, o que é muito dinheiro e o que é muita reserva, eles representam um ganho, uma sobrevida para a Guiana e um certo equilíbrio econômico que a Venezuela não tem. Para você ter ideia do desespero do povo da Guiana, a população que mora em Essequibo, Flávio, ela está preocupada. Por quê? Porque hoje ela pertence à Guiana e ela vive uma certa estabilidade. Sim. A primeira coisa que se pergunta para um cidadão de Essequibo em relação à Venezuela é o seguinte: se você fosse anexado pela Venezuela, qual é o seu sentimento? Aí as pessoas respondem o seguinte: estamos com medo de que o Maduro faça com a gente o que faz com os venezuelanos. Temos parentes lá e não queremos ter que mendigar por comida. Essa aqui é a visão de uma moradora chamada Jaqueline Pereira, que é ali de uma tribo indígena, o Acapu, que fica numa cidade perto de Georgetown. É assustador. É assustador. Esse território tem 140 quilômetros quadrados, aproximadamente, e ele corta 6 dos 10 estados da Guiana. Então, na verdade, é uma grande bravata do Maduro. O Maduro não vai ser maluco de invadir militarmente a Guiana. A resistência internacional e as restrições internacionais serão intensas, inclusive por parte dos americanos, que já fazem exercícios militares ali na região. E ontem, que bom que o José Múcio Monteiro, que é o nosso ministro da Defesa, também levou o tom. Ele levou o tom e disse: o território brasileiro eles não vão usar. Nem por terra, nem por água. Nem por terra, nem por águas brasileiras. Se tiver que fazer a invasão da Guiana, vai ser por mar, mas não vai ser usando o território brasileiro. É o mínimo que nós esperávamos do governo brasileiro, que não desse guarida e nem suporte para esse governo ditatorial venezuelano, que não respeita a soberania dos povos. Ah, professor, mas existe um tratado de 1966 que reconhece o território de Essequibo como território venezuelano. Pois é, gente, mas existe um outro anterior de 1899 que reconhece o direito aos guianos da terra de Essequibo. Então isso é uma questão clara de arbitragem internacional. Quem tem que resolver é o campo diplomático. A ONU está aí para isso. Não é à toa, viu, Flávio Silva? Sim. Que o presidente americano George Biden fez uma ligação para o Lula no final de semana e disse para o Lula o seguinte: Lula, intervém e garanta a paz. E aí um detalhe interessante que a gente não está acostumado a ver, que é o governo Lula subindo o tom em relação ao governo Maduro. Subiu. O próprio Lula criticou abertamente a posição do Maduro e chegou a ligar para o Maduro e disse o seguinte: Maduro, ó, tu abre teu olho, que os americanos estão de olho em você, para você tomar restrições da economia norte-americana, que é a principal do planeta, inclusive restrições na área do petróleo, é daqui para ali. Aí o que fez o Maduro? Correu para fazer uma visita lá à Rússia, que é a sua aliada com o Putin. Bravata.
Provavelmente isso não vai passar de um ensaio político e uma cortina de fumaça para esconder o péssimo governo e a péssima situação de vida do povo venezuelano. Professor, eu te faço uma outra pergunta. Você disse que tem um documento, né, um tratado de 1966, que seria o mais recente, e um outro bem anterior. Por que a ONU até agora não tomou uma decisão, não decidiu a quem pertence esse território, ou baseado nesses documentos? É que a ONU precisa ser provocada, Flávio. Ela não intervém diretamente sem que haja uma provocação. Inclusive, viu, amigos, em primeira mão, sexta-feira agora deve acontecer uma reunião que foi convocada pelo Brasil para discutir a situação entre Venezuela e Guiana. Aí sim, a corte estará provocada e tem uma corte internacional de arbitragem. É essa corte internacional de arbitragem que vai sentar à mesa com o presidente da Venezuela, com o presidente da Guiana e com o intermédio de possivelmente de um negociador, que pode ser o Brasil, que pode ser inclusive o presidente Lula, para tentar uma solução que seja uma solução diplomática. O fato é que o Maduro diz que é uma decisão soberana do povo venezuelano, e a Guiana está garantindo a fronteira do seu território a partir da lei da soberania dos povos, que é fundamental, um dos princípios da Carta da ONU de 1947. Então é uma situação de arbitragem. Dificilmente vai evoluir para um conflito militar, porque esse conflito militar ele seria ainda mais penoso para a população venezuelana e levaria o caos a uma região que hoje está pacificada. Dificilmente a comunidade internacional aceitaria uma situação como essa. Eu imagino que o povo venezuelano aprovou, professor, nesse referendo, porque talvez o que tenha sido apresentado para eles, olha, é rico em petróleo e nós... Vai trazer prosperidade, Exatamente. Vai trazer dinheiro para o seu país, vai reforçar a identidade do povo venezuelano, enfim. Só para vocês terem ideia, gente, não precisa ir muito longe, né? O Brasil está tomado em suas principais ruas, de todas as cidades, especialmente, por venezuelanos. Só para você ter ideia, dos últimos 3 anos para cá, 4 milhões de venezuelanos já abandonaram a Venezuela. É muito, uma né? situação terrível. Então. É muito, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, das pessoas que habitam ali em Rondônia, que está na fronteira, que vivem na mais absoluta pobreza, sendo absolvidas pelo governo brasileiro. Você vai para a região de fronteira entre Brasil e Venezuela, os venezuelanos saem da Venezuela para ter atendimento nos hospitais brasileiros, que são precários, que não dão conta do brasileiro. Mas melhor do que lá. É 100 vezes melhor do que o atendimento da Venezuela. Assim como acontece em escolas, muitos venezuelanos adulterando o comprovante de residência em Rondônia para colocar filhos para estudar em escolas brasileiras. Às vezes, gente, largando o filho lá com uma família que se coloca à disposição para esse tipo de situação, para vir resgatar 2, 3 anos depois, é o que tem acontecido, com a esperança de que essa pessoa possa um dia voltar para a Venezuela numa condição melhor, porque nem esperança essas crianças têm. Então uma casta muito específica de Caracas ainda tem algum conforto para viver, mas boa parte da população venezuelana está mergulhada na pobreza.